Olá, pessoal! Então, estamos indo aí para a nossa 17ª semana, né? E espero que vocês estejam se cuidando, porque a professora, né, Roselane e o professor Leôncio, né, estamos aqui nos cuidando e preparando a aula para vocês. Pessoal, então, para a 17ª semana, né, começa na segunda, hoje, dia 27, e vai até o dia 31. Nós estamos ainda estudando função quadrática e hoje, né, para essa semana, nós preparamos aí o estudo do vértice. Então, qual a sentença matemática, qual o cálculo matemático que nós iremos fazer, né, para determinar esse vértice da parábola, sem precisar, né, olhar para o gráfico. Então, tendo a lei de formação, como que a gente determina o vértice da parábola? Ou melhor, as coordenadas do vértice. Então, pessoal, nós começamos então o estudo do vértice da parábola, né, as coordenadas do vértice. Lembrando, né, que quando eu falo as coordenadas do vértice é sempre um par ordenado. Anteriormente, nós já estudamos, né, o vértice da parábola, só que a gente estudou através da análise no gráfico, né, olhando aí para o nosso eixo OY e também para o nosso eixo OX. Nós olhamos também aí que quando a parábola, né, tem concavidade para cima, é que o nosso A é positivo, e quando a nossa parábola tem concavidade virada para baixo, é que o nosso A é negativo, ou seja, A maior que zero e A menor que zero. A gente também estudou o ponto de máximo, né? Se a parábola tem concavidade virada para baixo, ela tem ponto de máximo, se a parábola tem concavidade virada para cima, a gente tem um ponto de mínimo. Então, graficamente, né, nós temos esse desenho, né? Quando o nosso A ele é maior do que zero, quando o nosso A é menor do que zero. A maior do que zero, parábola voltada para cima, concavidade para cima, e a parábola tem ponto de mínimo. Quando o meu A é menor do que zero, a gente tem aí o vértice da parábola voltada para baixo, e nós temos o ponto de máximo. Então, o vértice, né, é o ponto onde essa parábola ela sai do seu movimento crescente para o decrescente ou vice-versa, de decrescente para crescente, ok? Então, eu trouxe aqui, né, para vocês o desenho para ilustrar, para relembrar o que a gente já tinha visto nas aulas anteriores, né? O ponto V possui aí as coordenadas, né, que no caso nosso é o XV e o YV. Nós temos duas situações. Esse vértice da parábola, né, então, ele é um par ordenado XV e YV, ok? Então, pessoal, voltando aí, né, para o vértice da nossa parábola, cada coordenada, né, do ponto V é representado por uma fórmula. Então, depende dos coeficientes da função quadrática que descreve esse gráfico. Então, nós não temos o gráfico, a gente vai olhar para a lei de formação dessa função. Então, sendo assim, gente, nós temos aí duas fórmulas, sendo que a primeira, né, que é para achar o ponto XV. Então, para achar o XV, nós temos a fórmula menos B sobre 2A. Então, se a gente quer achar o ponto da abscissa, né, o ponto do eixo X, a gente vai usar essa fórmula. E para achar o YV, nós vamos calcular YV igual a menos o delta dividido por 4A, que é o ponto, né, que está na ordenada, que está no eixo Y. Assim, a gente pode reescrever, né, o vértice da parábola como sendo. Então, esse aqui é o meu XV, menos B sobre 2A, e o meu YV é menos delta sobre 4A. Então, cada uma dessas fórmulas, né, a primeira vai me dar a abscissa do vértice e a segunda vai me dar a ordenada do vértice, ok? Que vai ser o par ordenado XY. Então, graficamente, né, a gente vai representar essa parábola, né, com o seu vértice dessa forma. Então, ó, se eu quero achar o ponto do XV, né, se eu quero determinar o XV, eu vou determinar menos B sobre 2A. Se eu quero achar o YV, menos delta sobre 4A. Se eu quero determinar só o eixo de simetria da parábola, eu tenho que calcular o XV. Então, só vou usar a fórmula menos B sobre 2A. Se eu quero achar somente o ponto de máximo ou de mínimo dessa parábola, eu vou usar o menos delta sobre 4A.
Ok, gente? Alguma dúvida? Então, como ficaria, né, pessoal, resolver isso, né, de forma a não olhar para o gráfico, e sim para a lei de formação de uma função. Então, eu quero determinar as coordenadas do vértice a partir da função. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, gente, é tirar o A, o B e o C. Então, nós temos que determinar os coeficientes numéricos. Então, os coeficientes numéricos, né? O A é 1, o B menos 2 e o C menos 3. E nós vamos começar a partir da fórmula do XV. Então, a fórmula XV é menos B sobre 2A. Então, nós vamos substituir no lugar do B, nós vamos colocar o menos 2 e no lugar do A, nós vamos colocar o 1. Então, nós vamos ficar com uma equação dessa forma, ok? Então, observe que, né, eu fiquei aqui no lugar do B com menos 2, né, e o A, o 1. Então, a gente vai ter 2 vezes 1, 2, menos com menos, mais, e 2 divididos por 2, 1. Então, a gente já achou o XV. Agora, nós queremos determinar o YV. Então, para determinar o YV, nós também, né, vamos usar a fórmula, mas percebam que para achar o YV, eu preciso antes calcular o delta. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos calcular o delta. Então, a fórmula do delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, substituindo os coeficientes numéricos, né? No lugar do B, nós vamos substituir por menos 2, no lugar do A por 1 e no lugar do C, menos 3. Então, resolvendo primeira potência, né? Menos com menos, mais, e 2 vezes 2, 4. Não vamos esquecer aqui, regra de sinal, né? O menos 4 e o menos 3. Menos com menos, mais, e 4 vezes 3, 12. Então, nós encontramos aí o delta igual a 16. Então, a partir do delta, agora a gente vai utilizar a fórmula, né, do YV, que é menos delta sobre 4A. Então, o nosso delta, a gente vai substituir por 16 e o A por 1. 16 dividido por 4, 4, né, gente? E menos com mais, menos 4. Então, nós vamos ter aí, né, que o vértice dessa parábola é o ponto V, que tem como par ordenado o 1 e o menos 4, ok? Então, né, trouxe aí para vocês mais um exemplo. Então, encontre o ponto V, né, par ordenado XV, YV, vértice da parábola, que representa o gráfico da seguinte função. Então, dou aí para vocês uma lei de formação. F de x é igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 2. Então, lembrando, né, que primeiramente nós vamos tirar os coeficientes numéricos. Então, nós vamos tirar aí o A, o B e o C, né? O A vai ser igual a 3, o B menos 2 e o C, 2. Primeiro, vamos substituir na fórmula do XV, que é menos B sobre 2A. Então, no lugar do B, a gente substituiu por menos 2 e no lugar do A por 3. Então, nós vamos ter ali menos com menos mais e 2 vezes 3, 6. Então, a gente ficou com 2 sextos. Só que 2 não dá para dividir por 6. Então, eu achei aí um divisor comum. Então, a gente vai simplificar. 2 dividido por 2 é 1 e 6 dividido por 2, 3. O próximo passo é achar o YV. Mas lembrando que para achar o YV, primeiro nós temos que achar o delta. Então, nós vamos ter que, no lugar do B, nós vamos substituir por menos 2, no lugar do A por 3 e no lugar do C por 2. Então, fazendo a substituição, né, temos aí menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 2. Eu coloquei entre parênteses, mas não haveria necessidade, poderia ser sem parênteses. Lembrando que primeiro é potência, menos com menos, mais, e 2 vezes 2, 4. Menos com mais, menos. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. 4 menos 24, então o maior menos o menor. 24 menos 4 é 20, como o maior número é negativo, resultado negativo, ok? Então, nós ficamos com menos 20. E vamos substituir na fórmula do YV. Então, nós vamos ter que o YV, né, vai ser igual a menos delta sobre 4A. No lugar do delta, vou colocar o menos 20, no lugar do A, o 3. Então, a gente ficou aí, né, com 20 dozeavos. Só que o 20 a gente não consegue dividir por 12.
mas tem um divisor comum que é o 4. Então, 20 dividido por 4 é 5 e 12 dividido por 4, 3. Então, o vértice dessa parábola, né, vai ser quem? 1/3 e 5/3. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Então, pessoal, para concluir o nosso assunto, né, função quadrática, antes da gente entrar em função modular, a gente vai estudar um pouquinho sobre domínio, contradomínio e a imagem de uma função, né, do segundo grau, através do gráfico, ok? Então, nós temos aí que toda função, né, a definição de função quadrática, né, que toda função, ela vai do conjunto dos reais ao conjunto dos reais, né? A fórmula geral de uma função quadrática é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, sendo que esse a ele precisa pertencer aos reais sem o zero, né? Então, por causa disso que aparece ali o a pertencente ao r com asterisco, porque esse asterisco quer dizer que o meu a nunca pode ser zero, porque se esse a for zero, nós não temos aí uma equação do segundo grau, né? E o meu B e o meu C vão pertencer aos reais. Quer dizer que pode ser uma fração, pode ser um número negativo, pode ser positivo, pode ser número decimal, pode ser um número irracional, né? O domínio e o contradomínio dessa função, né, sempre será o conjunto dos reais. Então, quando eu pensar no domínio da função, gente, eu sempre vou pensar que o domínio é sempre os reais. Por quê? Porque o domínio a gente vai observar que ele está no eixo da abscissa, no eixo x. Então, eu posso substituir o meu x por qualquer número da reta numérica, né, ou da reta x. Então, lembrando que o domínio sempre será os reais. E o contradomínio, gente, será o eixo y, o eixo da ordenada. Porque para cada x que eu substituo lá na lei de formação, eu vou ter um y, né? Então, o domínio reais, contradomínio também será o conjunto dos reais. Quer dizer que pode ser número decimal, número com vírgula, número negativo, fracionário, né? Inteiro, natural, ok? Então, o domínios reais contra domínios reais. Agora, o conjunto imagem. Gente, o conjunto imagem da função quadrática, ele é determinado a partir do vértice da parábola. E ele é precisamente, né, determinado pelo YV. Por quê? Porque o YV ele nos dá o ponto de máximo e o ponto de mínimo que essa parábola vai. Então, observe aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. Então, eu trago um exemplo pedindo que vocês determinem o domínio, o contradomínio e a imagem através da representação gráfica. Então, eu tenho um gráfico e observem o gráfico, gente. Eu vou olhar para o meu YV. No meu YV, essa parábola ela tem concavidade voltada para cima. Se ela tem concavidade voltada para cima, quer dizer o quê? Que o meu YV, né, vai ser o menos 3, porque essa função ela vai ter ponto de mínimo. Eu sei o mínimo que ela vai. Então, observe aqui essa chave que eu coloquei, ó. Quer dizer o quê? Que a minha parábola, ela vai no eixo Y para os números maiores ou iguais que menos 3. Porque para qualquer valor de x que eu tenha, eu vou ter aqui, ó, um valor para y. Qualquer valor de x que eu tenha, eu vou ter um valor para y, ok? Mas esse valor de y, ele vai ser a partir de que número? A partir do meu YV. Então, a partir do menos 3. Então, vocês vão observar, né, que quando eu for escrever esse domínio, eu já sei que é os reais, contradomínio é os reais, mas a minha imagem? A imagem eu vou escrever em forma de notação de conjunto, ok? Então, nós vamos ter a imagem é igual a y pertencente aos reais. Por que eu falo que y pertencente aos reais? Porque quando eu olho para essa imagem, eu tenho que olhar o eixo y, ok? Tal que esse y precisa ser maior ou igual à fórmula do YV. Então, se eu não tenho o gráfico e tem a lei de formação, eu vou calcular o YV e vou ver a partir de que número vai ser a minha imagem, né? E aí eu vou ter que olhar para o coeficiente A, se ele é positivo ou negativo, tudo isso. Mas como aqui nós temos o gráfico, e esse gráfico nos mostra que a concavidade é voltada para cima, e a gente sabe que esse gráfico,
ele vai ter ponto de mínimo, eu sei que o mínimo que essa função vai chegar é no YV igual a menos 3. Então, a minha imagem, né, vai ser para os Y que pertencem aos reais, tal que esse Y seja maior ou igual que menos 3. Ok? E aí, né, domínios reais contra domínios reais. Conseguiram entender, pessoal? Vou fazer mais um exemplo aí para ver se vocês conseguem captar o que eu estou falando. Então, pessoal, ó, a partir do segundo exemplo, eu também estou pedindo a mesma coisa. O domínio, o contradomínio e a imagem. Só que a gente vai ver esses três, né, a partir do gráfico. Então, graficamente, ó, se eu quero o domínio, eu vou lembrar o quê? Que o domínio será sempre o conjunto dos reais. Por quê? Porque o domínio, né, é o x. E eu posso ter qualquer número, né, aqui do eixo x substituído lá na minha lei de formação. Então, independente da minha lei de formação, né, o meu domínio sempre será os reais. O meu contradomínio, né, é o eixo y. Então, todos esses números que estão no eixo y fazem parte, né, do meu contradomínio da função, ok? E a imagem? Agora, a imagem, nós vamos olhar para quem? Nós vamos olhar para o vértice da parábola. Essa parábola, ela tem ponto de máximo ou ponto de mínimo? Ó, observe que a parábola está com a concavidade voltada para baixo. Se a parábola está com a concavidade voltada para baixo, isso quer dizer que essa parábola, né, essa função tem um A negativo. Se o meu A é negativo, então essa função, né, tem ponto de máximo. Então, o máximo que essa função vai chegar no YV no 4. Então, eu quero, a minha imagem serão os números o quê? Serão os números que estão abaixo desse 4. Então, são os números que são o quê? Menores ou iguais que 4. Então, na hora que eu vou escrever essa imagem, lembrando que é na notação de conjunto, eu vou escrever que o y pertence aos reais e o meu y, né, vão ser, né, os números menores ou iguais que 4. Ok? Espero que vocês tenham entendido, né? E aí, se estão com dúvida, né, pessoal, revejam novamente aí os vídeos. Ok? Então, pessoal, para essa semana, né, tô deixando aí 2 exercícios. O primeiro exercício, vocês vão determinar o domínio, o contradomínio e a imagem de cada um desses gráficos. E o segundo, né, eu tô dando uma função e quero que vocês aí me determinem o vértice da parábola. Então, vocês vão substituir lá na fórmula do xv, na fórmula do yv, para poder determinar, né, o par ordenado que forma o vértice da parábola, ok? Então, pessoal, para a semana 17, né, vocês vão retomar os conceitos, né, olhem todo o material que a gente fez aí, vídeo, as aulas online no Teams, né, sobre função quadrática. Reescrevam, façam esse exercício, enviem para mim, para o professor Leôncio. A gente precisa aí, né, que vocês enviem para a gente esses exercícios, para que a gente possa aí, né, escrever muita coisa aí no relatório individual de cada um de vocês, que estão entendendo os conceitos, que estão conseguindo fazer. E caso não estejam conseguindo, nos procurem. Nós estamos sempre lá no Teams ou por e-mail, tá? A gente está aguardando aí o contato de vocês. Uma boa semana para todos. Um grande abraço da professora Roselane e do professor Leôncio.